Fala pessoal, bom, a gente está aqui, né? Último pregão do ano. Então, aqui nós do Opções e Oportunidades, a gente tem feito aí esse videozinho aqui semanal, né? Para estar tirando a dúvida do pessoal, tá fazendo as análises também do mercado aqui. A gente de fato tem, no final de ano ele tende a perder um pouco mais de volume, mas a gente tem o mercado acelerando uma movimentação de alta, né, sobretudo dentro dessa condição, né, do setor externo. A gente tem ali a China, né, e Estados Unidos para assinarem um acordo aí no sábado, né, a vice-premier da China vai para os Estados Unidos para estar assinando esse acordo. Então, mesmo com esse volume um pouco mais reduzido, a gente tem a movimentação de alta aí no final de ano. A gente tem aqui para as nossas operações, posições encerradas aí no final de ano da Valid, do BPAN, né, Banco Pan-Americano. A gente, na verdade, teve o mês de dezembro. O mês de dezembro ele tende a ser um mês aí um pouco mais devagar em termos de quantidade de operações, mas um mês que foi muito bom e talvez um dos melhores do ano, né? A gente tem aqui, ó, das operações de swing trade, a gente tem basicamente 7 operações, onde 5 deram gain, 2 deram loss, e a gente tem um acumulado aqui na somatória das posições de 41,22% de ganho. Com isso, a gente vai aqui no basicamente nosso último pregão do ano, encerrando, a gente vai encerrar o ano, né, com 248,45% de ganho, uma média de 2,99% de ganho por operação, 83 operações executadas, né, onde o ganho máximo foi de 22,54 em uma operação e a perda máxima foi de 8,87, o que foi um ano aí bem interessante, um ano bem satisfatório aí para nós, né? Isso levando em consideração também uma somatória simples. Se a gente for estar efetivamente trabalhando a nível de juros compostos, de estar reinvestindo de fato o que a gente ganhou, o retorno acaba sendo maior, né? Ao longo aí dos anos, operação por operação, individualizando cada operação, onde o ganho de uma operação é acumulada para investir na próxima operação, a gente tem desde 2017 um retorno aí de 4.527,90%, que é um valor aí bem interessante, né? Então a gente fica de olho nisso daí. Bom, para as nossas operações, né, a gente tem que as nossas posições em opções, a gente tem que avaliar basicamente algumas condições. A gente tem lançamento coberto em aberto, né, com essa movimentação de alta do mercado, a gente simplesmente deixa a posição rolar. A gente tem um strangle financiado aqui na Vale, que está rolando também. A gente montou aí basicamente no dia 16, né, alguns dias atrás. Ainda temos o spread calendário na Vale, ainda tem alguns dias aí para estar rodando essa posição. O spread um pouquinho mais antigo ali na Petri, né? Então a gente teve aqui a Vale vindo com essa movimentação, muita força para cima, agora desacelerou um pouco mais, né? A gente vê basicamente desde o dia 20 a Vale lateralizando um pouquinho mais. Evidentemente, se perdeu 53,21, sugere que esse processo de correção ele de fato possa acontecer, que é interessante para quem acabou ficando posicionado nas puts, né? Então isso daí acaba se tornando bem mais interessante. Buscar essa movimentação de queda. É possível estar montando alguma estrutura direcional? A gente toma bastante cuidado, assim, opções com estruturas direcionais, nesse sentido aqui, principalmente no final de ano, iníciozinho de ano, que a gente tem o mercado ainda recesso, né, parlamentar, a gente tem recesso no judiciário, a gente tem o volume mais reduzido devido às festividades, e acaba sendo mais interessante ficar um pouco mais de fora e de fato estar especulando direção para o mercado. O mercado vai subir ou vai cair, eu vou tentar montar essa ou aquela estratégia. A gente dá até mais preferência. Se aparecer alguma oportunidade, fazer com as ações em si. Por quê? Se acontecer um movimento de lateralização devido ao baixo volume, a gente não tem o problema que as opções têm, que é o fator tempo, que acaba limitando a nossa posição, né, e a gente
não fica exposto demais a isso daí. Contudo, se for estar trabalhando alguma posição direcional, aí seria mais no sentido de estar montando estruturas direcionais de proteção, para proteger uma estrutura de renda, para proteger uma estrutura de volatilidade, né? Sobretudo as estruturas de renda ali. Então, por exemplo, para um spread de calendário, em que a gente efetivamente fez a compra da ponta longa, vendeu a ponta curta, passou o vencimento, o mercado continuou subindo, a gente ficou comprado na put. O que a gente poderia trabalhar seria basicamente, né, a montagem aqui, por exemplo, de uma trava de baixa, vender uma opção de venda que está mais aqui um pouquinho para baixo, né? A gente monta a gente acaba montando uma trava de baixa, em que se o mercado evidentemente fizer esse movimento de correção, diminui o preço médio da opção em que a gente acabou ficando comprado, consegue ter um retorno ali muito mais expressivo. Então tem algumas possibilidades que dá para trabalhar, né? Como a gente acabou ficando ali na posição, por exemplo, aqui da a gente acabou ficando na posição da Vale M500, Vale, né, a Vale M510, está trocado aqui mesmo, tá? Tá trocado, na verdade está trocado os M e o X aqui, agora sim. Como a gente está posicionado nessa M510, então o que acontece, né? A gente já tem ali, ó, 1,53, vendeu a 0,64, o preço médio diminuiu. Se a gente fizer uma venda aqui, por exemplo, de um strike um pouquinho mais para baixo, nessa posição aqui da M510, cadê? Dessa M510, a gente consegue estruturar uma trava de baixa na M510, pegando ali, a gente está comprado com o strike 49,85, fechar uma trava ali na M505 ou na M500, a gente consegue colocar mais um financeiro aqui no bolso, e se o mercado evidentemente vier com a movimentação de queda, a gente consegue ganhar um pouco mais aí no sentido dessa movimentação de queda aí para o mercado, né? Se o mercado vier com a correção, a gente acaba ficando com uma posição um pouquinho mais satisfatória. A M510 está ali, ó, na casa dos 23, 24 centavos. A gente conseguiu reduzir o custo dela, basicamente aqui, ó, pegou a 1,53 menos 0,64, o nosso médio está aqui 89 centavos. Então, se a gente conseguir vender uma M505 aqui, por exemplo, uma que está um pouquinho mais para baixo, né, a gente consegue reduzir esse médio aqui até um pouquinho mais, né, o que se trataria ali o que se trataria aqui, o que a gente conseguiria reduzir aqui para casa, 505 a 500, que a gente conseguiria reduzir mais uns 20 centavos aqui pelo menos, né? E se o mercado vier com a movimentação de queda, a gente consegue ganhar mais ainda nessa ponta aqui comprada. Então, essa poderia ser uma possibilidade para a nossa posição, tá? Então, a gente tem algumas possibilidades que não vão dar para trabalhar. O que eu vou estar passando aqui, na verdade, é manter a posição da M510, e se o mercado vier com um movimento de correção, a gente pode estar até mesmo montando, estruturando alguma posição para tentar pegar a continuidade da alta, né? Fazer a transição de uma estrutura de renda para uma estrutura direcional, pegando a tendência do mercado. Bom, a gente tem a nossa posição aqui também do straddle, né, que efetivamente foi fazendo os ajustes. Vamos pegar aqui a Petrobras, Petri 4,
a Petri tentando retomar essa movimentação de alta aqui. Então, se a gente cair ali nas nossas posições em aberto, o straddle, como o mercado ele acabou ficando um pouquinho mais de lado, né, o nosso straddle acabou perdendo um pouco mais de força. E o que a gente pode fazer, o que na verdade a gente vê aqui, ó, 0,10, 93 dividido por 10, a gente tem aqui, vai dar ali 93, 94, a gente poderia estar até mesmo aumentando essa posição comprada aqui em put. Que na verdade agora ali está na casa dos 10, 15 centavos, enfim, daria para tentar aumentar essa posição nas puts. O grande problema é que a gente vai entrar aqui, ó, em janeiro, né? Teria basicamente terceira segunda-feira do mês aí de janeiro, teria praticamente aí um mês, né? Ainda daria para aumentar essa posição. A gente teria que estar basicamente comprando mais 400 opções da M290. E aí teria que estar fazendo esse ajuste, esse balanceamento dinâmico. Deixa eu ver como é que está aqui a Petri M290. Ela tá saindo aqui na casa dos 11 centavos, né? Bidada aqui a Petri M290 entre 11 e 12 centavos, estaria fazendo a venda dela basicamente, a compra, né, dela basicamente a 12 centavos. Então aqui a gente conseguiria aumentar essa posição, zerar a delta, diminuir bastante o médio dessa posição comprada aqui e manter essa posição positiva se o mercado continuar essa movimentação de alta ou de baixa, para a gente estar ganhando, né, com a alta ou a baixa do mercado de maneira proporcional. A gente já realizou o que já foi realizado até agora, né? A gente já teve um desmonte ele recebendo R$ 87,00. Se a gente desmontar hoje aqui, basicamente vai receber 261, né? Ainda vai incorrer basicamente numa perdazinha aqui de R$ 154,00. Mas tem essa possibilidade para estar fazendo esse ajuste. Vou estar passando direcionamento também aí em opções e oportunidades, tá? Então, basicamente isso daí. Dentre aqui, nosso strangle financiado, que a gente também tem nossa posição do strangle financiado. Vale continua com a movimentação de alta, né, e a gente continua com essa posição, na verdade deslocando essa curva aqui de prejuízo para cima, de tal maneira que em determinado ponto a gente já não vai incidir mais em perdas expressivas ali, a gente não vai incidir mais em perdas expressivas ali para essa posição que a gente está, né? Se o mercado continuar a movimentação de alta, vem com uma forte queda, a gente está com essa posição ali mais interessante. Bom, vamos pegar aqui os comentários, as dúvidas que o pessoal mandou, né? Então eu sempre faço aqui, coloco no opções e oportunidades, né? O pessoal pedindo para o pessoal mandar suas dúvidas para a gente estar trabalhando aqui nesse nosso vídeo semanal. Enquanto a gente não retorna as lives voltam ao normal a partir da semana que vem, tá? Que a gente já está de volta lá no escritório, já tem a possibilidade para estar fazendo essa live aí. Também fica muito mais interessante aqui, ó, a gente tem muito mais perguntas, pessoal muito mais engajado mandando essas perguntas aqui semanais para a gente estar trabalhando nos vídeos. Aí vamos fazer uma enquete aí para ver também o que o pessoal prefere, se prefere mandar as dúvidas e a gente faz um vídeo como esse respondendo as dúvidas, ou se prefere as lives semanais para a gente estar fazendo ajustes aí para o ano de 2020. Vamos lá, o Jonathan perguntou então qual seria a melhor estratégia para um mercado lateral. Olha, não existe a melhor estratégia, né? Existe a estratégia que você consegue montar
e que você consegue trabalhar com bom gerenciamento de risco. Você tem que pensar assim, você vai montar uma estratégia lateral, para o mercado lateral, você pode também posteriormente montar as proteções para os movimentos direcionais, seja de alto ou de baixo do mercado. Então, para mercado lateral, o que a gente tem? A gente tem a borboleta, o Condor, Iron Condor, Iron Butterfly, a gente tem spread calendário, a gente tem o próprio lançamento coberto, né, ele é muito efetivo com o mercado lateral. Quais as estratégias que eu gosto? Evidentemente, o mercado lateral, spread calendário, eu gosto do lançamento coberto, porque são estruturas simples, envolvem basicamente 2 ativos, tá? E a gente também, eu também gosto bastante ali do Iron Condor, mas o Iron Condor fica muito mais interessante para você montar quando você não tem um custo de corretagem alto e você tem um robô para estar executando as operações, tá? Então, isso daí que acaba ficando mais interessante. O Carlos Heriberto perguntou, você dá aula particular, se sim, qual o preço? Carlos, eu não dou aula particular, tá? A gente tem aí grupo exclusivo de Mastermind, que abre algumas vezes no ano para possibilidade de entrada. E a gente também tem o programa de formação do Sistema Diamante, que tem as mentorias, tá? As aulas aí com os alunos para estar tirando as dúvidas de cada um aí um pouco mais de perto, mas não dou aula particular, acaba sendo inviável, tá? Preciso fazer um lançamento coberto simultâneo, eu posso comprar a ação hoje e vender a opção alguns dias depois. Com certeza, Sérgio, você pode comprar a ação hoje e vender alguns dias depois, não tem problema algum tá fazendo isso daí, tá? A Profarma está valendo uma entrada, um acompanhamento mais de perto? Eu, particularmente, primeiro, a Profarma, assim, se a gente for olhar, cadê a Profarma? PRFM3, está aqui. A Profarma é um ativo que veio com uma movimentação de alta, chamou a atenção de todo mundo por causa dessa movimentação expressiva nos últimos tempos, né? Mas a gente teve ali, basicamente no ano, se a gente for olhar, uma movimentação de 65% de alta para o ativo. Chama atenção, chama. Agora, primeiro, a gente tem que ter cuidado com a liquidez do ativo. Se ele rompeu 6,79, daria para pensar em compra, tentar buscar os 7,30. Entra na estratégia 60D, tá? A gente tem aqui o diário fazendo um movimento de correção e o 60 ele abriria aqui, ó, um movimento de reversão acima dos 6,79, com eventual stop abaixo dos 6,28 e esse alvo ali nos 7 e cadê? Nos 7,30, primeiro alvo nos 7,30, né? A gente pode estar acompanhando um pouquinho mais de perto. Agora um ativo assim que é bem volátil, tem que ter bastante cuidado, tá? Então, esse cuidado aí é importante. A gente tem também o final de ano aí, né, que normalmente traz um volume menor aí para os ativos. Então, só esse cuidado aí que é importante. Marcelo perguntou, na estratégia do lançamento coberto, é melhor encerrar o lucro com o máximo estimado ou é melhor ser exercido e receber o valor extrínseco da opção vendida? Marcelo, você vai perceber que é o seguinte, se você está com o lançamento coberto, por exemplo, a gente vai pegar aqui, a gente tem uma posição de lançamento, um novo lançamento ali na Via Varejo, tá? Vivar 3. E o que aconteceu com o ativo? Continuou subindo, às vezes ele sobe demais, a tal ponto de que o lançamento ele já bate no lucro máximo. Então vale a pena você fazer o quê? Você recompra as opções, vende a ação, você já vai estar ganhando o máximo estimado ali e parte para o próximo lançamento. Dá para fazer isso daí com certeza. Tá? Dá para fazer isso aí com certeza. Que na verdade, se você for manter ali com a Via Varejo, vai acabar sendo uma rolagem. Você iria fazer o que? A venda da Vivar 3, você comprou a 11,02, estaria fazendo a venda dela, por exemplo, aqui a 11,48. Agora não seria nenhum caso de estar fazendo lançamento, tá? Porque a gente não tem um mercado tão esticado assim, mas não ganha o máximo. Mas por que seria uma rolagem? Porque você faria o quê? Recompra da Vivar a 11. E aí o que você faria? Você recompraria via varejo, seja nos seus R$12, e venderia Vivar a 12, por exemplo. Então, na verdade, seria basicamente uma rolagem, recomprando a 11 e vendendo a 12, fazendo uma rolagem dentro do strike, tá? Mas se bate no lucro máximo estimado, com certeza é válido você estar se desfazendo da posição já com lucro máximo garantido também.
Você antecipa, na verdade, o retorno do seu lançamento coberto, tá? Vamos lá. No lançamento coberto, se você vai fazer rolagem para não ser exercido, você tem um preço médio bem abaixo do preço atual, melhor rolar no mesmo strike ou subir o strike com maior valor extrínseco. Carlito, você pode subir o strike com maior valor extrínseco. Agora, você tem que fazer o fluxo de entrada e de saída de capital para você ver se você vai estar garantindo o seu lucro máximo estimado. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a planilhazinha aqui, ó, de fluxo de capital. E tá aqui, ó, você está fazendo esse acompanhamento. Você fazer, pô, eu vendi a Vivara 11, ele é 81 centavos. Vou fazer a rolagem para 12. Quanto que eu vou ter que recomprar a 11, quanto eu vou ter que vender a 12. Nesses 2 meses, quanto eu vou ter ganhado, quanto eu vou ter perdido, quanto de taxa eu vou ter, eu vou abrir mão, né? Então você tem que pensar nisso daí, porque na medida em que você joga o strike para cima, você leva em consideração o momento que você for exercido, você vai ter o ganho também de compra e venda do ativo, né? Então isso acaba sendo levado em consideração também. Na verdade, a melhor condição é você colocar na planilha, você planilhar e ver, pô, vale a pena, não vale, e basicamente seguir nesse sentido. Caraca, Leco, a estratégia 60D dá certo com tudo. Comprei um pouco de fundo imobiliário. Pô, maravilha, Sérgio, que bom que você está gostando da estratégia 60D. A gente fez ali um treinamentozinho ali com bastante detalhe da estratégia que a gente utiliza aqui para as operações direcionais de swing trade, né, que pô, nos dá um resultado aí bem consistente e trabalha basicamente na análise de preço, análise que a gente faz aqui para estruturas direcionais. Então, de fato, acaba dando certo com tudo, porque tudo gira basicamente em torno de tendências, né, e a gente opera isso daí. Então serve para mercado externo, serve para o mercado de commodities e até mesmo se você for olhar para fundos imobiliários acaba servindo também. Então, que maravilha. Se a opção de JBS termina igual ao cenário atual, com valor maior do que vendemos, o que acontece? Na verdade, Jones, a gente fez o lançamento coberto aqui, ó, da JBS a 26, com strike ali a R$26. O que acontece se encerrasse a posição hoje aqui, JBS? Ela está 26,34. A gente seria exercido. Seria obrigado a vender a ação por R$26. Aqui a gente comprou a 25,84. A gente tem duas posições, na verdade, né? Uma comprou a 29,91 e uma comprou a 25,84. Aqui a gente comprou a 25,84. O que aconteceu? A gente recebeu mais 94 centavos. Então é como se fizesse isso aqui, ó, como se eu tivesse que agora vender a minha ação a 26. Só que se eu comprei aqui a 25,84 e recebi 94 centavos, é como se eu tivesse comprado a ação a 24,90 e estivesse vendendo a 26. Eu estaria ganhando R$1,10 na totalidade da minha posição. Em cima dos 25,84, me dá basicamente uma taxa de ganho de 4,25%. Agora, na JBS, que a gente tem a compra ali, o preço médio nos 29,91, o que acontece? 29,91 menos 0,94, a gente está com média 28,97. Se eu for vender a 26, não bate a conta. 26, eu vou perder R$ 2,97 em cima de 29,91, estou perdendo basicamente aqui 9,92%. Então, o que eu teria que fazer aqui nessa ocasião? Eu teria que recomprar a 26, possivelmente mais barata aqui, recomprando a 26 e rolando, passando para B26. E eu vou rolando, vou postergando esse vencimento. O que acontece? Como eu tenho aqui, o que eu posso dizer? Como eu tenho tempo a meu favor, sempre que eu for fazer a rolagem para um vencimento seguinte, eu vou estar vendendo uma opção mais cara. Então, vou estar colocando essa gordura do fator tempo no bolso,
Então eu consigo pelo menos aos poucos ir diminuindo esse meu preço médio. Por exemplo, eu fiz a venda aqui a 0,94 da A26. Então se eu vier aqui, ó, na JBS S3, na A26, hoje se eu for recomprar eu pago R$1,12. Mas se eu for vender a B26, vamos ver se tem liquidez, né? Aqui, ó, a B26 eu recebo R$1,63. Então eu vou estar ainda recebendo uma diferença, ó, 1,12 que eu recompro menos 1,63, eu estou recebendo 51 centavos na rolagem para o mês seguinte. Então ainda estou com um ganho ali de 51 centavos. Entendeu? Eu recebi, ó, eu montei, faz o fluxo de caixa aqui, eu montei a posição lá no início. Vamos pegar aqui, ó, desde o início lá, qual foi meu capital inicial aqui investido? 26, 30, 91, tá aqui, ó, JBS. Foi R$30,98, ó, JBSS3. 100, tá aqui, ó, menos 100, 30,98. Tá aqui. Só ajustar aqui, ó. JBSS3, quantidade de 100, 30,98. Beleza, eu desembolsei R$3.098. O que acontece? Quando eu fiz o primeiro lançamento foi JBSL 27. E ali, na ocasião, eu recebi quanto? Eu recebi R$1,07. Tá aqui, uma taxa de 3,45 ao total. Quando eu fiz a rolagem, eu fiz o quê? Recomprei a JBSL. Na verdade, não, essa JBSL 27 virou pó. Eu fiquei com esse R$1,07 no bolso e fiz o lançamento aqui da série seguinte, a A26. Então, o que aconteceu? Eu fiz JBSS A26, 100 e recebi 94 centavos. Então, agora eu estou recebendo na totalidade aqui uma taxa de 6,49% em cima desse valor aqui, ó, dos 3.098. Então, é como se eu tivesse desembolsado aqui 2.897. E a gente vê aqui os detalhes. Pô, se eu tivesse que fazer a rolagem aqui agora, para não ser exercido, o que eu teria que fazer? Eu vendi ali a 94 centavos, né? Eu vendi a 94 centavos a 26 e eu teria que recomprar esse negócio aqui a 1,12, né? 1,12. Então eu perderia aqui, ó, nessa diferença, eu estaria perdendo 1,12 menos 94 centavos, eu estaria perdendo 1,12 menos 0,94, estaria perdendo ali 18 centavos. Só que eu estava fazendo aqui, ó, JBSS B26, recebendo R$1,63. Então, o que eu estou recebendo aqui? Eu estou recebendo R$163, tá? Eu estou recebendo R$163. Na rolagem, o que acontece? Eu estou recebendo R$51 dessa rolagem. E eu vou ter que ficar mais um mês nessa posição. Então, vem o dezembro, janeiro, fevereiro, 2 meses. 2 meses para receber uma taxa de 8,13%. Basicamente, um pouquinho mais de 4%. Tá? Eu não ganho a totalidade do valor extrínseco, o valor da opção. Mas eu consigo ir postergando e consigo botando o efeito do tempo ali no bolso. Então, nessa rolagem aqui, o que aconteceu? Eu recebi 51 centavos. Eu recebi 51 centavos. É como se eu tivesse colocado esses 94 centavos no bolso. E com a rolagem aqui, eu recebi 51 centavos. Um valor bem menor do que eu recebi nos lançamentos anteriores. Mas eu não fui exercido e continuei derrubando mais aqui meu preço médio de compra no ativo. E assim eu sigo fazendo essa minha condição, tá? Aumentando aqui essa taxa total que ela efetivamente é paga. Beleza? Então essa é basicamente a ideia.
Léo, me explica por que parece que operar à tarde se torna mais difícil. Me parece que as operações demoram mais a andar e você fica preso entre a velocidade dinâmica dos robôs dos grandes players. Qual a sua análise sobre o tema? Então, o grande ponto aí, na verdade, o J. Gomes, é que pela parte da tarde, os players eles costumam montar posição pela parte da manhã. Pela parte da tarde, de fato, ficam os robozinhos rodando ali para estar executando alguma ordem, algum ponto, alguns pontos específicos. Então ainda está natural que o volume ele diminua pela parte da tarde. Tá? Então o volume ele costuma cair bastante na parte da tarde. Léo, no swing trade de ação pelo 60D, ao verificar uma boa entrada, compramos a ação e de imediato lançamos na pedra os valores de gain e stop loss. Penso que uma notícia forte pode vir a pegar o gain, voltar forte e pegar o stop loss como se fosse uma nova entrada. Como proceder? Você pode botar aqui ó, na sua plataforma, deixa eu pegar aqui, ó. Por exemplo, eu estou aqui com o Profit Chart, mas a maioria dos home brokers eles vão ter isso aqui. Que é o que? Você comprou. Bom, pegou a sua compra, beleza. Você vai abrir a sua boleta aqui, ó, e vai botar uma ordem. Você pode botar uma ordem condicional, por exemplo. Você consegue em alguns home brokers já botar o stop loss e o stop gain. Se pegar o stop loss, ele desconfigura o stop gain. Se pegar o stop gain, ele desconfigura o stop loss. Ele encerra a posição. No Profit aqui, a gente tem até o que é chamado ali ó, de ordem condicional. Tá? Eu consigo já posicionar. Se eu fizer uma entrada aqui, deixa eu pegar, ver se eu coloco aqui no... Se eu fizer uma entrada aqui, vamos lá, supor que eu fiz a venda aqui, eu já consigo posicionar o que? Um stop loss, compra stop e o gain. Então aqui eu consigo posicionar essa ordem condicional. Se ele pegar o meu stop aqui, por exemplo, aqui eu fiz uma venda, tá? Mas poderia funcionar aqui também para condição de compra. Se eu fizer uma compra aqui, eu posicionar o stop e posicionar o gain, se ele pegar o gain aqui, ele já desconfigura totalmente a posição. Se ele voltar aqui embaixo e pegar o stop loss, ele desconfigura totalmente a posição também, tá? Então, se sua plataforma tiver isso, ótimo, maravilha. E alguns home brokers têm. Por exemplo, eu sei que o da Rico tem, acredito que o da XP também tem. Tá? Aí essas plataformas como Profit Chart acaba tendo também, sobretudo, essa ordem, tá? Condicional aqui, que você consegue condicionar esse stop loss, stop gain a uma única posição. Tá? Mas isso daqui é importante. É uma coisa que pode acontecer se você deixar uma ordem na pedra, de fato, e o stop loss ele não for cancelado se esse ganho pegar. Então você teria que ficar acompanhando, colocando alarme e ficar acompanhando o mercado. Não, minha corretora não me dá o mesmo gain nos lançamentos cobertos que o Pilab mostra, mesmo atualizando. Manda lá, ô Cláudio, no Opções e Oportunidades, isso daí, pra gente fazer uma comparação e até mandar pro pessoal também lá, tá? Léo, sobre fazer travas de linha automaticamente quando eu compro pelo home broker, a opção longa da plataforma já entende que eu tenho lastro para vender a curta, depende do home broker. Pela XP, sim. Por outras corretoras, não. Então depende muito da corretora, tá? Você pode fazer manualmente, dá para fazer tranquilamente, como se trata de dois ativos, você consegue fazer manualmente. Nas travas envolvendo put, a informação que devo utilizar: garantias. No caso de eventual catástrofe, o limite da perda é a garantia solicitada. Positivo. Como você está vendido em put, o pior das hipóteses, o que pode mais terrível acontecer é você ter que comprar ação. Então, você ficaria comprado no ativo. Boa tarde, como faço para ver o histórico de lucro líquido das empresas? Tem esse site aqui, ó, fundamentos.com.br.
tá? Fundamentos.com.br. Eu gosto bastante de acompanhar ele aqui. Você consegue selecionar uma empresa e aqui, ó, demonstrativo de resultados, você consegue ver o histórico de lucro, prejuízo de uma determinada empresa. É bem interessante, tá? Porque você consegue até fazer a seleção de bons ativos, boas empresas através dele, ok? Bom, então é isso daí, pessoal. A gente vai continuar analisando aqui alguma ação que esteja interessante, fazendo ajuste das posições. Final de ano também volume mais baixo, bastante cuidado. É importante ter um pouquinho mais de cautela. A gente vai dando preferência às nossas estruturas de renda aí nessa reta final de ano aí, para começar o ano com tudo, tá? A partir da semana que vem a gente já tem todas as atividades aí normal, hora do fechamento, fazer enquete aí sobre as lives ou os vídeos semanais, tá? E, bom, no mais é isso daí. Então ficamos por aqui. Um grande abraço a todos, tá? E no próximo vídeo do Opções e Oportunidades, a gente vai estar colocando a mesma tabelinha ali, a disponibilidade para vocês estarem colocando os comentários de vocês, as dúvidas de vocês, e a gente está trabalhando em cima disso. Beleza? Então, é isso. Fiquem de olho lá no Opções e Oportunidades, que devemos ter recomendações lucrativas aí em breve. Grande abraço a todos, um excelente ano novo, boas festas e nos vemos então no ano que vem. Grande abraço, tchau, tchau.